Ô Zaidan, outro assunto internacional diz respeito à disputa de espaços territoriais dentro da Síria. E eu li algumas junções de notícias de diferentes lugares e uma mais condensada, falando especificamente sobre esse tema, e de uma preocupação de uma volta do Estado Islâmico com um pouco mais de força do que já teve e do que se configurava atualmente. Essa possibilidade é flagrante para a região ou uma desculpa para que outras forças ocupem os territórios sírios e que façam dali o atingimento de outros objetivos que não combater o Estado Islâmico? Perfeito, Ronald. É exatamente isso, né? O Estado Islâmico não tem a menor possibilidade de se reimpor, a não ser que permitam, a não ser que seja interessante, como foi a primeira vez. É óbvio que o Estado Islâmico dominou uma parte da Síria e do Iraque porque tinha forte apoio secreto, não é nem discreto, secreto internacional. O Estado Islâmico, que aliás nunca atacou interesses dos Estados Unidos. O Estado Islâmico, ele já tinha um pequeno trecho do território sírio agora sob seu controle. É claro que com o fim do regime do Assad e uma divisão das próprias forças armadas, né, grupos apoiando o Al-Golani, grupos apoiando a Turquia, grupos apoiando os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm ali uma faixa na divisa com o Iraque, no sul da Síria, são cerca de 900 soldados. A Rússia está no oeste, no litoral ali, que pega um pouco do norte, portanto, noroeste, e um pouco do oeste central da Síria, ali que a Rússia tem suas bases. O pessoal do Al-Golani, do Levante, já dominava Idlib, e agora tem uma faixa muito grande, que, claro, vai até o sul de Damasco. E a Turquia, ela tem duas grandes faixas. Entre essas duas grandes faixas há um pequeno pedaço de domínio curdo, mas há duas faixas de domínio turco. E o objetivo da Turquia não só é fazer um bolsão ali, mas também atacar os curdos. Porque os curdos da Síria, obviamente, são ligados aos curdos da Turquia. Na Turquia, os curdos representam 20% da população, 15% no Iraque, 10% na Síria, 5% no Irã. Então, a presença curda é forte e a Síria não quer que haja qualquer fortalecimento dos curdos, que tem uma relação meio esquizofrênica com os Estados Unidos. Foram traídos pelo Trump no primeiro mandato, o Trump os abandonou, deixou-os completamente à mercê do Erdogan, mas eles ainda têm algumas relações com os Estados Unidos. Então isso tudo pré-derrubada do Assad, né? A Síria já estava fragmentada. Agora vai se fragmentar ainda mais. O exército sírio tremendamente enfraquecido, com mais de 400 ataques de Israel, desde que o Assad foi derrubado pela turma do Al-Golani, mais de 400 ataques, e aviões, armazéns de munições, de armas, etc., tudo destruído. Então o país está fragmentado e à mercê de quem tem arma e recurso, né? Então os Estados Unidos e a Turquia, principalmente, exercerão muita influência sobre o que vai acontecer na Síria, inclusive sobre o crescimento ou não do Estado Islâmico. Dependerá do interesse de ocasião. Até para fazer isso que você acabou de dizer, para usar o Estado Islâmico como desculpa para o crescimento da presença militar. O Zaidan, o governo brasileiro, pelo Ministério das Relações Exteriores, se posicionou condenando a ocupação de Israel num trecho desmilitarizado lá nas colinas de Golã e classificando como uma ocupação, uma violação ao acordo de desengajamento de 1974, posicionamento do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Claro, essa é a posição, inclusive, da própria ONU, né? Imediatamente após a tomada da zona desmilitarizada, porque há soldados de Israel nas colinas de Golã, uma faixa desmilitarizada e onde havia antes forças da Síria.
E Israel avançou para a área desmilitarizada e tem controle também sobre a área que antes estava com militares sírios. Então, um avanço territorial claro, e da mesma maneira que o Netanyahu diz que as colinas de Golã jamais deixarão de ser de Israel, não haverá devolução, não é uma presença provisória, apenas por questões de segurança, é uma anexação, nas palavras do Netanyahu. Não há dúvida que o interesse é estender esse domínio territorial mais para leste, né? Inclusive já dentro de território sírio, embora as colinas de Golã sejam já território sírio, mas estão tomadas por Israel desde 67.